Meu nome é Nelma Darzi, sou diretora artística da escola Petite Danse. E eu estou abrindo esse canal para a gente falar tudo sobre dança para crianças, o famoso Baby Class. Eu não utilizo mais essa nomenclatura do Baby Class, mas em outro vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso e explicar o porquê a gente não usa mais essa nomenclatura. A minha escola acabou ficando muito conhecida pela formação profissional de bailarinos, mas pouca gente sabe que a nossa maior base de alunos são crianças na faixa etária de 3 a 6 anos de idade. E eu sei bem que muita gente tem dúvidas sobre como dar aula e coreografar para crianças nessa faixa etária de 3 a 6 anos. A partir de hoje, eu vou disponibilizar vídeos sobre esse tema toda semana no YouTube e também no Instagram. Se você se interessa pelo tema, já começa a seguir agora. Com certeza vai te ajudar muito. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar tudo sobre coreografia infantil. Vamos começar com uma dúvida muito comum. Vocês acham que crianças de 3 a 6 anos devem entrar no palco e dançar suas coreografias sozinhas ou com a ajuda de um professor? Essa é uma dúvida muito comum. Então, nós vamos iniciar falando sobre a faixa etária de 3 anos. E se você é professor, já escreve aqui embaixo se seu aluno já dança sozinho no palco, se você tem o hábito de entrar em cena e dar esse apoio para as crianças. Bem, no meu entender, eu diria que crianças de 3 anos com certeza precisam se sentir mais seguras e devem sim contar com o apoio de um professor ou de um estagiário ou até mesmo de uma aluna de um nível mais avançado que possa participar de alguma forma no momento da coreografia. Porém, olha só, é importante frisar que esse professor ou aluno de nível mais avançado não se coloque nunca à frente das crianças, fazendo com que ela simplesmente fique copiando e repetindo os movimentos. Essa pessoa deve estar em cena para proporcionar confiança e segurança ao aluno menor. Deve sugerir o gesto ou passo para que a criança faça da sua maneira, mantendo a espontaneidade e o prazer em estar dançando. Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo. Digamos que a coreografia apresentada tem na sua maioria crianças de 3 anos. O professor que for estar ali presente em cena com os alunos pode se posicionar nas laterais do palco, buscando ficar virado um pouquinho para a criança, um pouquinho para o público. Ele deve interagir tanto com o público como com os bailarinos que estão em cena. E nunca se posicionando simplesmente de frente, né? Muitas vezes eu já vi o professor dando apoio às crianças, aí ele fica virado totalmente de frente para o público, ignorando que a criança está ali atrás e muitas vezes à frente da criança. Isso causa uma distância muito grande e a criança começa a copiar o que o professor está fazendo e não existe uma harmonia naquilo que o professor e a criança estão em cena se propondo a fazer, que é a coreografia. Agora, quando eu fiz a sugestão de se convidar uma das alunas de um nível mais avançado, é porque além delas poderem dar esse apoio, também adoram poder ajudar as pequenas e se sentem úteis e valorizadas, o que pode motivar bastante o aprendizado. Essas alunas de nível médio ou nível técnico devem ser orientadas a cuidar das crianças, incentivando a participação dos menores com entusiasmo e alegria, de forma que desenvolverão o sentido de responsabilidade e autoconfiança. Então, além delas aprenderem a coreografia, deverão ser orientadas pelo professor quanto à conduta, atitudes positivas, fazer um penteado bem bonito, e é muito importante que essas alunas que estão dando esse apoio utilizem uma vestimenta adequada, de acordo com a ideia principal da coreografia. Digamos que na coreografia as crianças têm o tema das flores, né? As crianças são as flores de um jardim. O professor ou professora pode estar vestido, por exemplo, como jardineiros, jardineiras ou camponesas. Devem evitar usar qualquer vestimenta que não tenha nenhum significado com a dança. Usar, por exemplo, entrou com colã, com a blusa da escola. Isso não fica bacana assim no contexto geral do espetáculo. Então, essa vestimenta apropriada vai dar uma harmonia à cena e teatralmente fica muito mais lúdico e interessante. As crianças também vão apreciar mais se os professores estiverem usando um figurino ou uma vestimenta diferente. Agora vamos falar das crianças de 4 anos. Para crianças de 4 anos, é preciso observar bem a turma. O professor deverá avaliar se as crianças estão prontas para entrarem no palco sozinhas ou se ainda dependem do apoio do seu professor. Nessa idade de 4 anos, muitas vezes a turma está madura o suficiente para dançar sozinha. Tudo vai depender do processo que foi desenvolvido no decorrer do ano e do resultado final.
Essa avaliação deverá ser feita principalmente pelo professor da turma. Mesmo que o seu diretor diga: não, quero que as crianças dancem, entrem em cena sozinha, mas se você não está seguro e você acredita que as crianças precisam ter esse apoio, então você deve entrar e participar da dança junto com elas, desse jeitinho que a gente falou mais acima. E por fim, caso esse professor decida que a turma irá dançar sem nenhum apoio no palco, deverá escolher movimentos bem simples que facilitem o entendimento da criança. Deverão utilizar músicas com um ritmo bem marcado ou músicas cantadas que possam facilitar o entendimento das crianças. Procurem também criar uma historinha que descreva os movimentos coreográficos. Isso vai facilitar bastante a memorização e ajuda a despertar o interesse dos seus alunos. Eu vou dar um exemplo. Na coreografia, podemos criar uma sequência de passos, onde começamos com um gesto dos braços para o alto e as mãos abrindo e fechando com esse movimento. Depois seguimos com outro movimento de transferência de peso, de uma perna para a outra. A seguir, podemos abaixar e fazer um salto bem grande para o alto, elevando os braços para o alto. Então, aqui nós temos uma sequência com 3 movimentos. Vamos descrever esses movimentos contando uma pequena historinha, com simbolismo. Então, esse primeiro movimento dos braços com as mãos abrindo e fechando, nós vamos simbolizar que são estrelinhas no céu brilhando. A menina procura as estrelas. Então, um outro passo, que é a transferência de peso de uma perna para a outra, vai ter esse significado da procura das estrelas. Então, ela vai para um lado, para o outro, dando essa expressão que ela está procurando. Cadê as estrelas, né? E quando ela visualiza, né, a estrela lá no céu, aí é esse movimento, o último movimento, que é de abaixar e fazer um salto bem grande, elevando os braços para o alto. Então, esse último movimento, a gente cria o simbolismo de que a criança está buscando agarrar as estrelas lá no céu. Assim, elas vão ter uma memorização melhor, vão sentir que elas estão brincando, interagindo com a história, elas passam a ser um personagem daquela história e daquela dança. Vai ser muito mais expressiva e muito mais motivante para a participação delas. Então, eu falei das crianças de 3 às crianças de 4 anos, mas é claro que nós podemos ter na mesma coreografia crianças de 3 com a de 4 anos. Tendo essas 2 idades juntas, eu acho muito difícil a criança estar em cena sozinha, tá? Mas se vocês tiverem crianças de 4, algumas de 5, aí já fica bem mais fácil poder realmente dar essa autonomia para os alunos. Então, vamos falar agora das crianças de 5 e 6 anos. A partir dos 5 anos, as crianças definitivamente deverão estar preparadas para dançarem sozinhas, mas isso não deve ser uma regra ou uma obrigação. O professor deve desenvolver em aula atividades que deem essa autonomia e confiança aos seus alunos, de forma que no momento do espetáculo elas estejam prontas e seguras para estarem em cena, sem a ajuda de um professor. Mas vejam bem, a criança deve estar em cena sozinha, seguras e felizes, não com medo de errar. O professor não deve fazer uma cobrança de perfeição. E por isso eu sempre repito, deixe as crianças errarem, as crianças têm que estar no palco para elas serem felizes. Isso é super normal, saudável e faz parte do aprendizado. Mas vejam bem, se ainda assim os professores acharem mais adequado entrarem no palco junto com seus alunos, isso não vai ser considerado um erro, você não vai estar demonstrando fraqueza, talvez esteja faltando alguma coisa em suas aulas para desenvolver essa autonomia no aluno. Então, o seu planejamento de curso pode ser reavaliado, tá? O planejamento de curso, ele nunca é definitivo. O planejamento, ele pode ser sempre modificado, atualizado, você pode voltar atrás, você pode avançar, ele só tem que ser o tempo inteiro avaliado, vendo se está funcionando da maneira como você está ensinando. Pessoal, se vocês não souberem o que é um planejamento de curso, comentem aqui embaixo, que mais tarde a gente pode fazer um vídeo somente sobre esse assunto, tá bom? Então, esse planejamento que vocês fizeram e que não deu essa autonomia aos seus alunos, ele pode ser reavaliado e modificado de forma que no futuro os alunos possam realmente entrarem no palco seguros e felizes. Mas alguns fatores podem interferir nesse processo de maturidade e confiança. Primeiro, eu acho importante que o professor tenha uma dose de confiança nos alunos. Acredite que eles serão capazes. Permita, sim, que a criança erre. Isso é normal.
procurem acreditar que elas conseguirão. Isso é muito importante. Se você está desenvolvendo a coreografia, os passos que você acredita que elas já estão aptas a fazer, então confia que elas vão conseguir fazer aquele movimento sozinhas, vão decorar, vão memorizar, não ficar preocupadas se elas vão errar ou se tem que ter alguém para elas estarem copiando aquele movimento. Em segundo, muitas vezes é a própria insegurança do professor que faz com que a turma se sinta insegura. O professor tem medo de falhar e acaba não dando a autonomia necessária aos seus alunos. Sabe quando o professor está dando um exercício e quer fazer o tempo todo junto com o aluno? Então ele fica contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou ele fica ditando todo o movimento. Abre, fecha, senta, levanta. Pois é, isso acaba atrapalhando, porque a criança fica sempre na dependência de seguir o gesto ou o comando do professor, que não deixa nunca ela pensar. A criança tem que pensar, ela tem que raciocinar. Aí é aquele aspecto cognitivo que a gente vem falando que é necessário desenvolver em aula também. A criança ela tem que pensar, raciocinar. E nos conteúdos das aulas, das atividades, vocês têm que proporcionar o desenvolvimento dessa parte cognitiva. E se vocês quiserem que eu comente um pouquinho mais sobre o desenvolvimento cognitivo no trabalho de dança com crianças, vocês podem escrever aqui embaixo, que num próximo vídeo eu posso preparar e conversar com vocês somente sobre esse item, que é o desenvolvimento cognitivo do aluno. Bom, por último, o que eu acho que atrapalha também a criança estar em cena sozinha é quando os movimentos envolvidos na coreografia ou os desenhos coreográficos talvez não estejam de acordo com a idade da turma. Uma coisa que eu sempre digo, eu falo para os professores aqui da escola, gente, menos é mais. Faz menos movimento, menos movimentação de desenhos coreográficos. Às vezes, um movimento mais simples vai ter uma importância, uma graciosidade muito maior do que gestos muito elaborados. Não compliquem. Menos é mais. Pensem que a espontaneidade dos alunos é fundamental para que eles tenham prazer e se divirtam com a coreografia. Dessa forma, o próprio público também terá um prazer maior em assistir ao espetáculo. Vocês já perceberam quando uma criança erra em cena, aí ela quer cutucar a amiga do lado para a amiga ir para o lugar correto, ou a amiga pegou o objeto, o adereço de cena dela, e aí elas brigam em cena, uma cutuca a outra. Ninguém acha aquilo feio, aí a criança errou. Não, pelo contrário, as pessoas batem palma, acham aquilo super engraçado, é muito divertido ver essa espontaneidade da criança em cena. Então, tirem esse peso da consciência de que os alunos não podem errar. Uma outra coisa que eu considero bem ruim é quando um professor fica na coxia ditando os passos, gritando para a criança fazer isso e aquilo. É muito chato e muito feio, né? Porque o aluno, em vez de aproveitar o momento e dançar, ele fica tenso, desesperado, olhando para o professor que parece um doido na coxia, gritando, querendo dançar junto com seus alunos. E muitas vezes, lá no fundo da plateia, onde às vezes eu me posiciono assistindo, né, o espetáculo, nós conseguimos ouvir os gritos do professor. Pensem nisso, deixa a criança errar, parem de ficar na coxia desesperados. É super normal a criança dessa faixa etária cometer erros, esquecer a coreografia ou errar o seu lugar. Isso é muito comum. Então, falamos sobre alguns fatores que podem, né, atrapalhar essa confiança da criança em cena. Agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns fatores que podem facilitar. E muitos fatores podem facilitar o entendimento da criança de forma que propicie mais confiança na sua performance e na apresentação da dança. Primeiro, vamos pensar na escolha das músicas. O professor deve pesquisar bastante, não peguem qualquer música, pesquisem. Normalmente a música para a criança pequena ela deve ter uma duração de 2 a 3 minutos e meio, né? Não pode ser músicas ou coreografias de 4, 5 minutos. Então, pesquise uma música, uma polca, uma valsa, uma música que tem um ritmo bem marcadinho. Pode ser também músicas cantadas, que as crianças gostem e aprendam a letra. Elas podem dançar e cantar junto no momento da dança. Outra coisa é a escolha do tema para a coreografia. Exemplo, vocês podem escolher das crianças serem bichinhos, borboletas, pôneis, coelhinhos, abelhinhas. Podem ser estrelinhas, bonecas, princesas, fadas, bruxinhas, mas procurem conversar com as crianças sobre esse personagem. Que personagem é esse?
qual é o tema do espetáculo que vocês vão desenvolver, o que a coreografia delas está representando no contexto do espetáculo. Contem a história. Se for alguma história que vocês desenvolveram através de um livro, levem o livro para a sala de aula, conversem com as crianças. Elas têm que estar muito cientes do que elas vão estar fazendo ali, não simplesmente entraram em cena e dançaram e acabou. Enfim, não, tem que ter todo esse outro ensinamento, que é para desenvolver também a parte de expressão, de interpretação. Outra coisa importante é explicar à criança o tipo de figurino que será utilizado, incluindo o adereço de cabeça. Se esse figurino vai ser saia rodada, imagina se vocês deram a sugestão da coreografia delas serem bruxinhas. Normalmente a criança quer ser fada, princesa, bailarina, mas a bruxinha pode ser muito bacana, muito interessante. Aí vai do professor comprar essa ideia e passar para os seus alunos, né? Que naquele momento vai ser muito bacana elas fazerem a coreografia como bruxinhas e que a roupa vai ser assim, vai ser assado, vai ter um chapéu, vai ter algum adereço de mão. Isso vai empolgando e a criança vai gostando, comprando aquela ideia também. A criança vai se sentindo feliz em estar fazendo aquele personagem. Outra coisa importante também são os desenhos coreográficos. Procurem desenvolver desenhos coreográficos para a criança bem simples, né? Normalmente, nos espetáculos da escola, a gente costuma colocar alguma marcação no palco para que o aluno, quando ele entre, ele saiba se posicionar certinho, em vez de ficar aquela coreografia toda desarrumada, né? Eles já vão para o lugarzinho, ou através de um número, ou através de alguma forma geométrica colorida, e cada um tem a sua cor, ou mesmo através de um adereço cenográfico, né? Pode entrar uma cena antes da coreografia, onde alguns outros personagens colocam, por exemplo, um vasinho de flores no palco, delimitando o lugar onde as crianças deverão estar. Então, por exemplo, se a criança, nesse momento, ela é abelhinha, e aí eu vou delimitar o lugar delas e marcar o posicionamento em cena com os vasinhos de flor, onde as abelhinhas vão ter que ir cada uma para o seu vasinho e se posicionar para a coreografia. Isso, então, é uma dica, uma coisa que pode ficar bem bonitinha, as crianças também adoram. Outra coisa é o tempo de duração da coreografia, que eu falei agora há pouco, né, em relação à música, e essa coreografia deve ter uma duração total eu acho 2 minutos pouco, tá? Então, a gente sempre pensa entre 3 minutos e 30. Se vocês puderem desenvolver alguma cena, essa cena tem 1 minutinho e pouco, então aí a criança vai ficar em cena, né? Permanecer no palco, trabalhando a dança e também a parte teatral, mais ou menos de 3 a 5 minutos, junto com a coreografia e a parte teatral. O que a criança pode fazer enquanto aguarda a sua vez de dançar também é muito interessante, porque às vezes o espetáculo dura 1h30, 1h40. E aí a criança vai estar fazendo o que ali? Vai ficar no camarim, sentada, esperando? Busquem levar coisas para as crianças fazerem, se ocuparem nesse momento que elas estão no camarim. Ou livrinhos com desenho, ou um contador de história, ou leve uma TV grande, coloquem no camarim ou no espaço onde as crianças estão aguardando. Lá na escola, por exemplo, atualmente a gente faz isso, a gente leva uma TV bem grande, né? A gente contrata uma empresa e aí eles que organizam tudo isso, porque tem questão de cabeamento e tudo, então eles colocam essa TV onde as crianças menores ficam e elas ficam bem animadas assistindo tudo que está acontecendo no palco, esperando a sua vez de dançar. Uma outra coisa bem legal para se trabalhar com os pequenos é a participação em pequenas cenas para o desenvolvimento da expressão e interpretação, já que esse é um dos conteúdos do nosso planejamento, lembra? Que é trabalhar a expressão facial, a interpretação, as emoções, né? Mas que quase nunca é lembrado de ser explorado no momento das coreografias. A interpretação, ela deve ser desenvolvida durante o espetáculo também. Eu vou dar um exemplo de um espetáculo que nós fizemos, que foi uma adaptação da história dos Saltimbancos, né, que é uma adaptação também do Chico Buarque de Holanda. E eu vou dar esse exemplo do que eu falei em relação à cena, sobre uma coreografia das crianças pequenininhas, onde elas eram os pintinhos, né? Porque na história dos Saltimbancos, nós temos os personagens, que é a galinha, o cachorro, o jumento e a gata. E a gata. E as crianças pequenas nós escolhemos para elas serem os pintinhos.
Então, além da dancinha, antes de começar a dancinha, a coreografia propriamente dita, nós tínhamos o personagem que fazia a galinha, que era um personagem, é também aluno nosso, mas fazia essa parte mais teatral. E as crianças entravam com esse personagem da galinha e tinha toda uma cena onde a galinha cuidava dos seus pintinhos, onde elas tinham medo do patrão, né, que era o dono da galinha, que vinha para fazer da galinha uma canja. Então, isso está dentro da história e tudo isso a gente contava para as crianças e elas faziam essa representação. Então, elas desenvolviam essa expressão do medo, depois elas expulsavam o patrão, então elas ficavam felizes. Então, tinha todo esse contexto da interpretação, da expressão facial, corporal, e elas adoram, acho que mais do que a dança propriamente dita, elas gostam bastante dessa parte teatral. Eu vou falar outras coisas em relação aos desenhos, que é evitem duplas, tá? Isso é uma opinião minha, tá, gente? Eu não gosto muito de duplas porque nós fazemos, por exemplo, aqui na escola, o espetáculo em 2 dias. Aí, quando vocês escolhem um desenho onde tem duplas, aí uma criança falta no domingo, ou a criança ficou doente, ou aquela criança de 3, 4 anos que ela vai ficar sozinha, muitas vezes pode causar um bloqueio, né? Porque a amiguinha que ela ia dar a mão, que ela ia interagir, faltou, e ela pode criar esse bloqueio e não querer participar e não dançar. Muitas vezes, claro, aconteceu ali em cima da hora, o professor ficou sabendo no momento, aí o próprio professor pode entrar e dar a mãozinha para a criança e fazer com que ela se sinta segura, né? Não se sinta diferente das outras. É muito importante que as crianças recebam o mesmo tratamento, elas se sintam todas iguais, as amigas, de que não tem essa diferença em nada que vocês possam desenvolver no trabalho de vocês com as danças. Então, evitem as duplas por esse motivo, tá? Mas não é uma regra, né? Evitem as rodas também. Eu não gosto muito de roda, ao menos que a roda tenha algum significado, algum sentido. Por que vocês estão fazendo esse movimento em roda? Tem um porquê. Muitas vezes o que eu observo, até mesmo aqui na escola, que o professor não tem muita ideia do que vai fazer de movimentação para coreografia, aí ele pega e coloca uma roda. E aí coloca 16 tempos a criança girando ali na roda, e aí a coreografia acabou, fez a pose e pronto. Esse é um desenho que, se ele não tiver uma proposta clara, ele não deve ser utilizado. A mesma coisa, filas. Criança pequena em fila também eu não acho legal, tá? Eu acho que não tem porquê a criança pequena estar ali numa fila, uma atrás da outra. Isso é na minha opinião, tá bom, gente? Outra coisa que sempre falamos é que todas as crianças devem experimentar o sucesso. É fundamental que durante a dança todos passem pela frente e possam ter o seu momento de destaque, né? Então, mesmo que vocês tenham uma aluna maravilhosa, linda, perfeita, essa aluna vai ter que trocar de lugar, não em algum momento ir para trás e deixar uma outra ir para frente. Todas devem passar por esse momento onde vão ser mais vistas, né, pelos pais e pelo público, e assim vão ser todas tratadas da mesma maneira. Então, olha só, nem sempre trocar a fila, né, da frente para trás, de trás para frente. Pensem também nas laterais, tá? A criança que ela está o tempo inteiro dançando numa lateral, e às vezes a gente recebe realmente reclamação dos pais, eu sentei do lado esquerdo e minha filha dançou do lado direito. Então, procurem variar bastante essa movimentação, e que às vezes não é complicado, mesmo a criança sendo pequena, dela fazer essa troca, esse deslocamento, até porque vocês podem realmente utilizar a ajuda do professor ou de uma outra aluna de um nível mais avançado. Tá? Então, pensem nisso também. Eu falei no início que menos é mais, mas não é totalmente em relação a esse deslocamento, tá? Até porque o deslocamento das crianças ele pode ser feito umas 2 ou 3 vezes. Nesse momento, ou na terceira vez, a criança que está na ponta, ela vai mais para o centro, a criança que está atrás vai para frente, mas sempre de uma forma bem simples, tá? O que eu falo do menos é mais é não criar tanta movimentação, ou fazer, por exemplo, vai fazer um demi-plié, criança que nem tem esse conteúdo em aula. A criança não aprende o demi-plié na aula, né? Com os pezinhos anel. Ela não aprende, mas às vezes o professor coloca na coreografia. Então, evitem isso. Utilizem realmente movimentos que vocês já pratiquem com elas em sala de aula. E essas atividades coreográficas são muito importantes, porque através das danças, as crianças podem aperfeiçoar conteúdos explorados no decorrer das aulas, como a musicalidade, a noção de ocupação espacial, a dramatização, memorização, a criatividade,
a autoconfiança e destaco aqui um benefício muito importante, que é o trabalho em equipe. O trabalho em conjunto que a dança proporciona vai permitir que os alunos interajam e ajudem uns aos outros, compartilhem ideias, desenvolvam uma identidade grupal. As atividades coletivas são muito importantes nessa faixa etária, pois é exatamente nessa idade, a partir dos 3 anos, que a criança vai perdendo o egocentrismo e começa a compartilhar objetos e atividades. E se vocês querem criar coreografias interessantes para as crianças, se preparem para isso. Planejem, não improvisem qualquer coisa. Muitas vezes observo o professor desesperado para finalizar a sua coreografia. Então ele diz assim, vou fazer 4 oitos e depois elas correm, vão para a pose final. Esse é um jeito muito simples de se livrar do problema. Porque se você não planejar, criar uma coreografia passa a ser uma enorme dificuldade. Você não sabe que passo vai incluir, o tempo vai passando, tem um prazo para finalizar, entram em pânico e tudo isso que poderia ser prazeroso virá um tormento. Não deixem nada para a última hora. Planejem bem o que querem fazer, desde a ideia do tema, como a pesquisa musical, a pesquisa de movimento, ideia de figurinos e tudo mais que possa contribuir para um resultado melhor. Outra dica importante que eu quero passar para vocês é de que o educador deve permitir que a criança participe ativamente do processo de criação coreográfica. O aluno não deve ser somente um receptor, mas sim um colaborador. As crianças são capazes de criar movimentos expressando ideias e sentimentos sugeridos pelo professor, e isso é simplesmente maravilhoso. Vocês vão perceber o quanto as crianças são criativas e como são capazes de inventar movimentos fantásticos que vocês jamais imaginariam incluir na dança. E eu posso garantir que esses movimentos vão fazer com que a coreografia fique bem natural e graciosa. Com essa participação, elas também vão sentir que estão sendo reconhecidas e valorizadas. Vou comentar também sobre a possibilidade do uso de adereços nas coreografias. Crianças de 3 a 6 anos se encantam com qualquer objeto diferente. Vou dar alguns exemplos. Uma varinha de fada, um buquê de flor, uma fita colorida, um lenço, mas é claro que esse objeto deve ter uma relação com a temática da dança. Evitem usar figurinos com mangas compridas ou com tecido que pinique a criança, né? O tule muitas vezes pinica, então se tiver alguma coisa de tule que tenha um contato direto com a criança, procurem colocar um forro, né? Qualquer coisa que cause algum desconforto para a criança deve ser evitada, tá? Aqui na escola a gente costuma usar bastante os figurinos de criança, também para os alunos maiores também, com a calcinha que já vem embutida junto com a parte do corpete. Isso também ajusta melhor, assenta melhor no corpo do aluno. E se vocês quiserem que a gente faça também um vídeo mostrando ideias sobre figurinos de criança, o modelo de figurino, aí vocês também escrevem aqui que a gente pode desenvolver mais para frente. É bom também ficarem atentos quanto ao tempo necessário para concluírem o trabalho coreográfico. Normalmente, as crianças ficam entediadas com a quantidade de ensaios. As repetições são cansativas e acabam desmotivando os alunos. Então, recomendo que observem se os alunos estão se divertindo durante os ensaios, se não estão ficando cansados e se recusando a participar da aula. Acredito que para as atividades realizadas com aulas 2 vezes por semana, com aula de 1 hora de duração, o professor deve iniciar o processo de criação com mais ou menos 3 meses de antecedência. Não utilize o tempo total da aula com os ensaios. Procurem desenvolver gradualmente. Vão aumentando a coreografia a cada aula. Busque a participação das crianças nesse processo criativo. Assim elas se sentirão mais motivadas e valorizadas. Agora, se o professor pensar com antecedência na ideia que pretende desenvolver, estudar essa ideia, o tema, a música, ele pode ir passando esses movimentos durante um período mais longo. E assim as crianças terão mais tempo, com mais calma, para aprender e memorizar todos os movimentos. E lembrem que a experiência da dança deve ter um resultado positivo. A criança deve se sentir feliz, realizada e autoconfiante. É muito importante evitarmos frustrações. Quando a criança se recusa a entrar em cena, o professor deve ter muita calma e paciência. Ficar junto com a aluna, pedir a outra professora para ajudar. Não forcem nada. Se for preciso que a mãe esteja junto, que dê esse apoio naquele momento, também pode chamar a mãe, ela pode ficar na coxia para poder dar aquela confiança, aquele apoio para a criança.
Agora, se a criança realmente não quiser entrar em cena, se ela estiver chorando ou estiver muito angustiada, então não forcem, porque isso pode causar um trauma e ela abandonar a dança para o resto da vida. Então, gente, eu falei agora há pouco que a criança ela pode errar no palco, que isso é super natural, mas vamos ter aí uma diferença entre a criança errar o movimento, que isso é normal, não tem problema algum, e a gente considerar uma coreografia que ela não teve um bom resultado, né? Que é uma coreografia que não ficou bonita, não ficou legal, não tem uma boa avaliação do trabalho coreográfico. Então, qual é a diferença entre isso? Uma coisa é a criança errar, tá? Isso não tem problema algum. Outra coisa, quando a gente olha a coreografia e fala, poxa, essa coreografia não tá legal, é porque tem alguma coisa errada. Não, nunca é por culpa da criança, tá? É sempre por culpa do professor, ou não vou nem usar a palavra culpa aqui, mas é uma responsabilidade, né, do professor. Se a criança ela está em cena, feliz, brincando, se divertindo, dificilmente essa coreografia vai ser ruim. Mas se a criança ela está toda atrapalhada, quando ela erra um movimento porque teve um deslocamento com uma posição, um desenho muito complicado e que ela fica nervosa, aflita de errar, isso já é um ponto negativo para a coreografia. Mas se a coreografia for simples, prazerosa, para quem está assistindo também, né, passar uma emoção bonita, positiva, então essa coreografia ela vai ser maravilhosa. Essa questão da criança errar pode criar alguma dúvida aí em vocês, mas deixa eu esclarecer. Não é a criança errar a coreografia toda, tá, gente? Não é a criança chegar no palco e não saber nada. A criança entrou, não sabe, fica uma olhando para a outra, aflita. Não é isso. O que eu falo que a criança pode errar é um gesto ou outro, errar o lugarzinho dela, errar um movimento, ou fazer fora da música. Agora, a gente vai perceber se a criança assimilou aquele movimento, se ela memorizou 80%, 90% da coreografia, ou se ela não sabe nada. Então, se a criança não assimilou nada, é porque realmente tem que modificar tudo. O professor não escolheu bem a movimentação, o conteúdo não está adequado à idade, aí tem que ser realmente repensado e modificado. Então, gente, nesse vídeo nós falamos sobre os processos coreográficos para a criança na faixa etária de 3 a 6 anos de idade, mas é um assunto muito amplo e que com certeza mais para frente a gente vai tocar novamente nesse assunto, dando algumas outras sugestões, alguns exemplos desse desenvolvimento das danças para criança, tá? Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre conteúdos interdisciplinares, tá? Onde nós vamos comentar, dar sugestões, exemplos do que vocês podem desenvolver nas aulas de vocês. Nós estamos começando agora, curtam o nosso canal, se inscrevam, participem, escrevam o que vocês querem que a gente comente mais nas nossas atividades e espero vocês no próximo vídeo.